Às 9 horas e 26 minutos, já podemos dizer pelos números do TSE que o Brasil terá segundo turno para a presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro vão se enfrentar no segundo turno. A gente já tem aqui a confirmação pelos números do TSE. É importante a gente atualizar esses números. Já passamos de 96%, quase 97% de urnas apuradas e, neste momento, 47% dos... Aqui está. 47,9% dos votos válidos para Lula, 43,7% de Jair Bolsonaro, quase 97% de urnas apuradas, 96,93%. Mas pelos números do TSE, definição: teremos segundo turno na eleição presidencial em 2022. Lula versus Bolsonaro. Vou pedir para voltar com aquela tela grande. Vamos colocar os personagens da notícia do dia. Ciro Gomes amarga o pior resultado da sua vida e Simone não consegue superar a marca de Ulisses Guimarães na eleição de 89. Você tem aí dois gigantes, os dois líderes de massa. A terceira via naufragou, como as pesquisas mostraram que estava naufragando. E nesse momento, na última hora, na antivéspera, o eleitor injetou bastante ânimo na campanha de Jair Bolsonaro ao dar a ele terreno no Sudeste, a mais populosa região do Brasil, para que ele pudesse chegar numa condição de segundo turno diferente do que as pesquisas mostravam, com Luiz Inácio Lula da Silva à frente, mas Bolsonaro numa distância de cerca de 5 pontos percentuais. É esse o segundo turno que se desenha. E aí nós teremos mais um mês, 30 de outubro é quando a gente deve ter de novo um encontro com a urna, de novo histórico, porque são uma geração. Eu estava dizendo outro dia, Márcio, que uma geração, quando você conhece um líder político de massa na sua geração, você viu o que é. A minha geração conheceu dois, a nossa geração conheceu dois. E esses dois, eles estão se enfrentando nesse momento. É uma batalha, é um duelo de titãs. Eu espero que seja um duelo retórico. A gente quer que as eleições polarizadas, que elas transcorram em tranquilidade. Até que hoje transcorreram. Mês de campanha Até total. que hoje transcorreram. Isso é para ser celebrado. Mas nós temos um duelo de titãs, dois gigantes das ruas. Dois gigantes com o pé na rua, dois gigantes que não são afeitos ou nunca foram celebrados pela academia, não até Lula, até que chegasse ao poder. São esses dois homens forjados com o pé no chão que disputam agora o segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Com 4 pontos de vantagem, por enquanto, para o ex-presidente Lula, 47,89%, 43,67%, confirmado o segundo turno. A gente está falando de uma briga aqui por pouco mais de 7%, talvez 8%, se levamos em consideração os votos da Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic, além do convencimento de pessoas que não foram votar agora no primeiro turno. A gente ainda não tem o dado exato das abstenções, mas é importante prestar atenção nisso também, porque vai ser uma segunda rodada para a eleição em que, além de tentar conquistar os eleitores que foram para os outros candidatos, que na realidade não passam de nanicos por esse resultado aqui, vai ser fundamental convocar pessoas que não foram às urnas neste primeiro turno para o segundo turno. A gente está falando de duas histórias que estão sendo escritas. Jair Bolsonaro, que partiu de deputado do baixo clero para presidente da República, quando ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Estamos falando de Lula, cuja trajetória política todo mundo conhece, que esteve preso na última eleição, 580 dias na cadeia, recupera os direitos políticos, se restabelece como candidato, com Geraldo Alckmin como vice e vai ao segundo turno com 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, com um problema, não é, Dani e Márcio? Ele não vai ter, com exceção de São Paulo, um palanque forte no Sudeste para chamar de seu. Em Minas, a fatura está liquidada por um candidato que, se tiver de optar por alguém, vai optar por Bolsonaro. E no Rio de Janeiro, venceu um bolsonarista, não sei se raiz, mas bem próximo disso. Desculpa, eu quase te cortei. Nesse momento, a gente está esperando as falas de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente acompanhou essa apuração em Brasília, no Palácio da Alvorada. Lula está no hotel aqui em São Paulo. A qualquer momento podemos trazer
essas falas desses dois líderes das pesquisas vitoriosos nesse primeiro turno, que vão para um segundo turno, neste momento com uma diferença de votos menor do que 5 milhões de votos. 4% nos dá uma dimensão importante, mas são 5 milhões de votos em números absolutos. Não é muita coisa no universo de 156 milhões de eleitores, mas precisamos saber hoje, neste 2 de outubro, neste primeiro turno, quanto foi a abstenção? Aguardando a palavra do TSE, para a gente ver de quanto foi realmente essa preocupação que o PT tinha. Se a abstenção fosse grande, não passaríamos para o segundo turno. Se a abstenção fosse menor, teríamos mais chance de vitória no primeiro turno. Isso não aconteceu pelos números do TSE e a gente precisa saber de quanto foi essa abstenção agora. A gente está na expectativa, como o Márcio disse, né, da fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele havia dito que viria para a Avenida Paulista. Ele está acompanhando a apuração num hotel no centro aqui de São Paulo e havia uma expectativa de que Lula em seguida falasse. Ele disse que iria para a rua com primeiro turno ou sem primeiro turno. Ou seja, tem uma expectativa de falar agora. O Yuri Pita traz a informação para a gente. A abstenção nessa votação foi maior do que aqui foi registrada em 2018. Já foi na casa de 20%. De 20,89%. Agora, o que aconteceu é que caíram, informa aqui o Yuri Pita, os votos brancos e nulos, né? Votos anulados foram 2,81, votos em branco 1,60. Então, a abstenção ficou no mesmo patamar da que ela teve em 2018, um pouco maior, 20,89. Obrigada, Yuri, todo o nosso time aqui junto para nos ajudar. E agora, Márcio, as pessoas que foram às urnas, elas decidiram fazer uma escolha. Poucas foram para pedir voto, para anular seu voto para presidente da República, seja por Lula, Bolsonaro, Simone ou Ciro. Bom, é isso. Expectativa de Lula falando em São Paulo, acompanhou a apuração com Alckmin no hotel aqui na capital paulista, no centro, perto da Avenida Paulista, e Bolsonaro em Brasília. A outra expectativa também é Simone Tebet. De que maneira ela vai se posicionar no segundo turno. Ela também foi bastante crítica aos dois candidatos, claro, muito mais ao presidente Jair Bolsonaro, mas também foi crítica ao ex-presidente Lula. Já temos a definição de Ciro Gomes, ou melhor, nenhuma definição, mas ele falando que está preocupado com o país e vai tomar nos próximos dias uma decisão pela situação ameaçadora, nas palavras de Ciro Gomes que mostramos agora há pouco. Simone Tebet é que pode ser uma fiel importante dessa balança também. Ela fez o caminho oposto a Ciro. Engraçado, né? Porque parece assim que ela abateu nos dois, né? Criticou tanto Lula quanto Bolsonaro. Mas ela tinha um foco. Ela falou: o meu eleitor é um eleitor de centro. O meu eleitor é um eleitor de centro que tem angústia do jeito como o Bolsonaro trata as coisas, mas não gosta do Lula. Mas nesse momento, quem está aqui na minha frente é o Bolsonaro, está no cargo, é isso que está fresco na cabeça das pessoas. Então, ela manteve uma estratégia de pontuar sempre que o PT viveu escândalos de corrupção, ok? Mas a insensibilidade, ela chamava o presidente de insensível, ela falou muito da pandemia, da Covid, e você veja que ela conseguiu reter mais voto do que Ciro. Porque esse eleitor, ela construiu uma narrativa para esse eleitor de centro que se afasta do presidente, talvez pelos mesmos motivos, bastante coerente, do início até o fim, e reteve mais votos do que Ciro Gomes, que inicia, né, atribuindo a Bolsonaro as piores coisas e termina equivalendo, né, equiparando. Pronto. Isso é mérito dela, Lula, né, Bolsonaro. Dani? Porque Total. basicamente ela fez campanha sem o partido, né? Total. Você tem uma ala do PMDB ligada ao Senado e no Nordeste, totalmente lulista, uma ala do MDB do Sul e do Centro-Oeste também ligada ao presidente Bolsonaro, ou seja, o MDB deve continuar fazendo o que sempre fez, né? Cada um deles vai para um lado, cada diretório para um canto. Esses quase 5 milhões de votos são mérito mesmo da Simone Tebet, porque nem os aliados pediram voto para ela. Em pouquíssimos, raríssimos momentos, nós pudemos ver, por exemplo, em São Paulo, o Rodrigo Garcia, que era o candidato da coligação, pedindo voto para Simone Tebet. Na TV e no rádio isso nunca aconteceu, eles fizeram 2 ou 3 eventos juntos. O prefeito de São Paulo, que é do MDB, fez 2 ou 3 eventos juntos com ela, jamais pediu voto para Simone Tebet. Então o MDB vai para sempre onde esteve, né? Cada um deles para um lado, e a Simone é que é a detentora desses votos aí.